Hoje a gente tem um convidado especial nos acompanhando aqui, junto com Lívia Bailão. Lívia Bailão vai aparecer aí já já, e o doutor Tiago Ranieri também, que vai fazer parte aí do nosso bate-papo. Oi, Lívia. Olá, Carol. Boa tarde, doutor Tiago, que gentilmente aceitou o convite do Tom Maior para conversar conosco essa tarde. E a todas as pessoas, Carol, que nos acompanham, como você bem disse, por todas as plataformas do Sistema Sagres de Comunicação. Que todos tenhamos uma tarde agradável, em tom maior, com assuntos positivos, relevantes, pertinentes, para a gente, afinal de contas, elevar a nossa frequência nesse momento que pede tanta empatia, tanta confiança e tanta força de cada um de nós. Um beijo para todos. É isso aí, Lívia. Obrigada por estar aqui conosco. Você também já está vendo aí nosso convidado especial, o Dr. Tiago Ranieri. Ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui em Goiás e vai nos acompanhar nessa tarde. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Boa tarde, Carol, boa tarde, Lívia. Para nós do MPT é sempre uma honra poder vir conversar com os ouvintes da Rádio Sagres e estamos à disposição para trazer informações sobre o que é o Estatuto, bem como tirar dúvidas de quem porventura as tenha. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos, doutor Tiago. Vou então começar o nosso bate-papo, lembrando que essa semana, dia 13 de julho, ontem, a gente comemorou aí os 30 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O doutor Tiago, ele está aqui justamente para nos poder ajudar nesta temática de hoje, no nosso bate-papo de hoje. A gente sempre ouve falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas realmente você sabe do que se trata? Em que contexto surgiu o Estatuto? Por que esse conjunto de leis foi feito e direcionado para os menores, as crianças e os adolescentes? Vou passar a palavra para o doutor Tiago para conversar um pouquinho mais sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes da gente começar a falar sobre o ECA especificamente, há necessidade de a gente citar a nossa Constituição Federal, de 1981. A mudança, então, no que diz respeito ao status da criança e do adolescente se iniciou já com a Constituição de 1988, com a Constituinte de 87. Lá nessa Constituição, que é o nosso documento mais importante, o documento maior da nossa República, no seu artigo 227, ele traça alguns sujeitos que devem garantir de forma prioritária e absoluta o direito das crianças e adolescentes e do jovem no nosso país. E para que nós tivéssemos uma legislação específica para a concretização do que essa norma prevê no artigo 227, houve a construção, a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o intuito de realmente garantir, efetivar direitos e garantias para esse sujeito de direitos que até então não tinha esse status, vamos dizer assim, no nosso país. Então, a criança e o adolescente, a partir da Constituição e a partir do ECA, em 1990, eles foram elevados ao patamar de sujeitos de direitos. E quando a gente fala de sujeito de direitos, são sujeitos que o próprio nome já diz, repletos de direitos. E a Constituição, nesse artigo 227, ela tem uma importância histórica tão grande que ela fala que esses sujeitos de direitos, eles devem ser tratados de forma prioritária pelo nosso país. Então, qualquer política pública, seja de educação, de saúde, de assistência social, tem que ter esse filtro da prioridade. Os primeiros olhos, o primeiro a se ver nos olhos são as crianças e adolescentes do nosso país. Então, o ECA tem uma importância muito grande. Comemorar esse aniversário de 30 anos é de extrema importância para a nossa República, para a nossa democracia. Nós sabemos que 30 anos talvez ainda não tenha a maturidade que nós quiséssemos que tivesse, Hoje um adulto de 30 anos talvez não tenha maturidade de 40, de 50, mas a legislação e a sociedade é assim. Ela vai avançando, a legislação vai amadurecendo, as pessoas vão tomando consciência de seus direitos, de seus deveres principalmente, sobretudo no que diz respeito a crianças e adolescentes, e vamos construindo uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, mais justa e solidária. Inicialmente, então, era essa a importância do ECA dentro desse contexto, a partir de 88, e o ECA veio em 90, 2 anos depois da Constituição de 88, para realmente efetivar essa Constituição. Carol, posso fazer uma pergunta para o doutor Tiago? Por favor, Lívia.
Doutor Tiago, explica para nós aqui do Tom Maior, para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, que tipos de direitos, por exemplo, quais são esses direitos que o Estatuto confere à criança com prioridade? Por exemplo, o direito dela ter uma família, dela ir para a escola. Como que funciona isso em termos de ele ser sujeito, né? Quando a gente pensa em uma criança de 4 anos, de 6 anos, é sujeito de direitos, né? Como seria isso na prática, no nosso convívio social? Voltando à nossa Constituição de 88, ela tem um artigo 5º que prevê todos os direitos fundamentais, direitos e garantias de todo sujeito de direitos. E o ECA, por ser uma legislação específica, ele preconizou também, repetiu, vamos dizer assim, esse rol de direitos fundamentais das crianças e adolescentes, e além de preconizar e prever esse rol de direitos fundamentais, ela trouxe os responsáveis pela implementação de tais direitos. E quando nós falamos de direitos fundamentais, são os direitos primários de todo cidadão, de todo ser humano. Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, ao lazer, à convivência familiar, à profissionalização, a não discriminação. Então, é um rol de direitos fundamentais que vão contribuir para a formação desse cidadão, desse sujeito de direitos, para que ele possa galgar patamares, assim, civilizatórios, galgar status social da forma mais digna e decente possível na nossa sociedade, frente ao pacto social que foi firmado por todos nós. Então, o ECA ele traz esse rol de direitos fundamentais, repetindo o artigo 227, logo no seu artigo 4º, bem no início do Estatuto. Interessante falar que a Constituição fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir esse rol de direitos fundamentais. E o ECA, como é uma legislação mais específica, ele capilariza, vamos dizer assim, ele pormenoriza mais esses responsáveis. Ele fala que é dever da família, que é dever do poder público, que é dever do Estado, é dever da comunidade também, garantir esse rol de direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes. Então, nós temos toda uma rede de proteção na nossa sociedade que tem o dever de garantir e efetivar tais direitos. E não só a família, não só o Estado, a comunidade ou o poder público. É um rol de responsáveis. É claro que existe a família no primeiro plano, quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas também a comunidade, a sociedade, o Estado, o poder público, tem esse dever de garantir e efetivar esses direitos e conversar entre si, de forma que nenhuma criança e nenhum adolescente fique sem acesso a esse rol de direitos fundamentais. Doutor Tiago Ranieri, Lívia está aqui conversando com a gente também. Doutor Tiago é procurador-chefe do Ministério... Nós não estamos te ouvindo. Não. Carol, não. Está me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Sim, agora sim. Tá. A gente falei que a gente estava conversando então com o doutor Tiago. A Lívia também está aqui. Tá mudo, Carol. Cortou? Acho que os nossos ouvintes não estão te ouvindo também, nem os telespectadores. Eu e o doutor Tiago não. Estão me ouvindo agora? Qualquer coisa eu vou chamar o intervalo. Mas eu posso fazer uma pergunta para ele enquanto isso. Pode ser? Ok. Doutor Tiago, fala para nós, nós estamos sempre aqui no Tom Maior também falando da questão dos aprendizes, do quanto isso é importante na formação dos jovens para o trabalho, na experiência que eles adquirem para irem para a vida, né? A concomitância com a escola, ao atendimento psicossocial familiar que é feito, né? Como que o MPT enxerga essa questão de os adolescentes trabalharem? Como que é a visão do órgão e o que ele faz para coibir excessos ou estimular que isso aconteça? Como que vocês atuam nessa área? Que bom, é uma pergunta excelente, porque paira muitas dúvidas na sociedade no que diz respeito ao trabalho de adolescentes, ao trabalho de crianças. Então, é importante falar onde é que estão esses dispositivos na nossa Constituição Federal e no ECA, e como é que é visto isso por nós do MPT. Né? Primeiramente, a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, inciso 33, ele fala que é terminantemente proibido qualquer trabalho por pessoas com menos de 16 anos de idade. Essa é a regra. E nos traz uma exceção. A partir dos 14 anos, esse adolescente ele pode trabalhar na condição de aprendiz. E é importante falar que a Constituição e o ECA, eles dialogam, eles conversam tão bem, que lá no ECA, na própria Constituição, eles falam que é direito da criança e do adolescente a profissionalização.
Então, a concretização dessa profissionalização se dá por meio da aprendizagem. Por isso que a primeira exceção ao trabalho do adolescente é aos 14 anos, na condição de aprendiz. Então, às vezes, pairam muitas dúvidas na sociedade, que o adolescente não pode trabalhar, a legislação é contra. Então, a sociedade, o ouvinte tem que ficar com essa informação, com esse conhecimento, que a legislação ela não proíbe o trabalho do adolescente. Ela traz condicionantes para que esse adolescente possa trabalhar, possa se qualificar, possa permanecer na escola e possa ser um adulto qualificado, um adulto com educação, para quê? Para que ele possa concorrer nesse mercado de trabalho que é tão concorrente, sendo redundante, que todo mundo conhece. Né? Então, há necessidade de que a sociedade saiba que é importante que o adolescente comece o trabalho, se for começar o trabalho, somente a partir dos 14 anos de idade, se qualificando por meio da aprendizagem, para que daqui a pouco ele seja um adulto qualificado e apto a concorrer nesse mercado de trabalho que é tão concorrente. Então, a atuação do MPT no que diz respeito ao trabalho do adolescente se dá nesse sentido. Nós investigamos, agilizamos a ação, proibindo que adolescentes com menos de 14 anos de idade exerçam qualquer tipo de trabalho, porque a legislação ela é bem clara, falando que somente a partir dos 14 existe essa possibilidade de trabalhar na condição de aprendiz. E para os adolescentes que trabalham também a partir dos 14 anos de idade, tem que olhar nosso do NPT, que esse trabalho seja executado apenas com a condicionante de aprendiz, porque nós sabemos que há necessidade de um adolescente nessa faixa etária permanecer na escola, que é um dos requisitos da aprendizagem, bem como participar de algum curso técnico para se qualificar, para que a gente consiga, nesse lapso de 14 a 18 anos de idade, ter um adolescente qualificado e um adulto previamente formado para ingressar no mercado de trabalho. Então, a atuação do MPT se dá nesses dois momentos, proibindo a atuação antes dos 14 e a atuação a partir dos 14 apenas na condição de aprendiz. É importante que o ouvinte também conheça o porquê dessa idade de 14 anos de idade. Né? Não é uma invenção da legislação aqui do Brasil, não é uma invenção do Ministério Público do Trabalho, dos órgãos do sistema de justiça. Na realidade, 14 anos são anos, a idade que coincide com os anos finais, vamos dizer assim, do ensino fundamental ou início do ensino médio. Então, é a idade mínima para que esse adolescente tenha conhecimentos mínimos, basilares, né? Para que ele possa realmente receber alguma informação em termos de qualificação. E isso é tão claro para nós do MPT e para o sistema de justiça, e durante os nossos inquéritos, as nossas investigações, nós vislumbramos e verificamos explicitamente que o adolescente que trabalha antes dessa idade, ou que trabalha a partir de 14, fora da condição de aprendiz, assim, absolutamente, muitas vezes, em regra, um adolescente explorado. Geralmente, ele está executando um trabalho que nenhum adulto quer fazer, ou executando um trabalho recebendo um valor que nenhum adulto receberia, e muitas vezes camuflado nesse trabalho, eu estou ajudando esse adolescente, eu estou tirando eles das drogas. Se na verdade o nosso dever como família, como comunidade, como poder público, é garantir um outro direito fundamental desse adolescente, que é o direito à educação, à qualificação. Tudo isso visando esse projeto de cidadão, esse projeto de sujeito de direitos que o Brasil pactuou lá em 88, né? A concretização desse rol de direitos fundamentais. Eu não sei se me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver agora, claro, será que vocês estão me ouvindo? Carol, será que vocês estão me ouvindo? Eu acho que a gente continua não te ouvindo, Carol. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Tiago, para o doutor Tiago, enquanto a produção organiza aí o som. Fica à vontade, doutor Tiago, está me ouvindo agora? Uma questão... Sim. Ouviu? Pode falar, Carol. Voltei. Voltei a ter voz. Não, eu queria chamar o doutor Tiago Ranieri, que está aqui conosco, né? O pessoal da rádio, os internautas que estão nos acompanhando, Lívia Bailão também. Estamos falando sobre os 30 anos que completou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria convidá-los, doutor Tiago, Lívia, telespectador, internauta e ouvinte, para a gente assistir a um breve vídeo que uma jovem, Raine Ferreira Nunes, fez com uma montagem da Ana Carla Alves de Souza Martins, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalham na Caixa Econômica Federal, são jovens aprendizes. A gente vai poder acompanhar aí um breve vídeo que elas fizeram em homenagem ao ECA. Ele estabelece os direitos
curtir e brincar. A educação, profissão, a cultura e a dignidade. Aos adolescentes, crianças, baixinhos da sociedade. É saber ter empatia, amigo. No universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Que um dia o trabalho infantil se acaba e as criancinhas vão poder brincar. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seu filho enquanto está aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Essa que você viu aí no final foi a Raine, que fez a música, uma paródia, né, daquela música Trem Bala. Ela compôs em homenagem aos 30 anos. Raine é jovem aprendiz, renasce, e fez aí essa homenagem aqui. Estamos passando em tom maior para todos nós. A fotinho de novo lá da Raine. Obrigada, viu, Raine? Muito linda a sua música e muito importante a temática. A gente ainda tem um tempinho aí com o Dr. Tiago para a gente poder conversar mais sobre o assunto. E, doutor Tiago, eu queria trazer para os dias de hoje, né? Nós estamos vivendo aí a pandemia, estamos vivendo isolamento social, quarentena. Muitas crianças que vivem em ambientes, né, de violações, de violências, estão dentro de casa, e isso parte até de dentro de casa, que a gente sabe que isso acontece muito. Como que esse trabalho ele pode ser feito de alguma maneira de tentar garantir? Porque a gente, como o doutor Tiago, né, muito bem falou, a gente percebeu que o ECA veio para tirar um pouco daquela ordem única de submissão familiar da criança e do adolescente, né, doutor? Como se eles, né, de uma forma de repressão, né, sempre repressiva e de punições, respondiam aos pais, aos familiares. E que isso, né, o ECA chegou aqui para ampliar para o Estado, ampliar para os poderes públicos, para a sociedade em geral, essa responsabilidade. Como tem sido para você, como procurador do Ministério do Trabalho, claro, né, mas no entendimento, né, muito amplo em relação à ECA hoje em dia, acompanhar a pandemia, o isolamento social, interferindo e os seus efeitos para o estatuto hoje em dia, as leis, né? Como atuar de alguma maneira na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Uma ótima pergunta. Primeiro, a pandemia, desculpe o termo, ela escancarou, vamos dizer assim, as desigualdades sociais no nosso país, né? Uma das causas do trabalho infantil no nosso país é fruto da desigualdade social. Se nós fizermos um recorte no trabalho infantil, nós veremos que são crianças pobres, um recorte um pouco mais profundo, crianças pobres e negras. O que nós estamos vendo nessa pandemia, dentro desses recortes que eu acabei de falar, são crianças pobres e muitas vezes negras, sem acesso à escola online, porque a gente sabe que para ter acesso a uma aula online, eu tenho que ter instrumentos e equipamentos para ter acesso a uma aula online. A gente viu, por meio da pandemia, diversos contratos de trabalho de pessoas em situações de vulnerabilidade suspensos ou pessoas à mercê de um auxílio emergencial que demorou a chegar. Então, muitas crianças e adolescentes acabavam sendo empurradas para fins, vamos dizer assim, para a rua, para buscar um incremento da renda. Então, a pandemia ela serviu muito para mostrar isso para a gente. Não tem como agora se negar que nós vivemos num país totalmente desigual. Eu, pelo menos, no percurso que eu faço da minha casa até o Ministério do Trabalho, é impressionante a quantidade de crianças e adolescentes nos semáforos e na rua vendendo coisas ou pedindo com o intuito de incrementar a renda. Então, assim, está na nossa cara, desculpe o termo, né? Não tem como se esconder mais. E esse é um retrato do trabalho infantil de muitos anos já que a gente vem combatendo, vem buscando trazer alternativas e cobrar políticas públicas para que a gente consiga vencer esse patamar civilizatório que já não nos cabe mais, né? Nós chegamos num limite que nós não podemos aceitar mais esse patamar, ter crianças na rua pedindo ou trabalhando com o intuito de incrementar a renda, e isso é uma lógica totalmente inversa do Estatuto da Constituição. Enquanto a Constituição fala que é dever, é responsabilidade da família, do Estado, da comunidade, do poder público garantir esses direitos, nós vemos crianças na rua
trabalhando para incrementar a renda de uma família adulta, vamos dizer assim, por falha familiar, claro, falha do poder público, do Estado, dos órgãos que compõem a rede de articulação, nossa, do Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito à fiscalização, do poder público, no que diz respeito a incremento e efetivação de políticas públicas. Então, a crise mostrou muito isso, né? E é um cenário muito triste. É um cenário muito triste. E o ECA, você bem pontuou inicialmente, a responsabilidade por crianças e adolescentes não está apenas no seio da família, porque a gente sabe que essa criança, esse adolescente, eles compõem uma sociedade. Então, a partir do momento que ele é um integrante dessa sociedade, e ele faz parte dessa unidade, por mais diversa que seja essa unidade, é responsabilidade de todos nós contribuirmos para a formação de um cidadão que daqui a pouco vai ter a sua independência jurídica, a sua independência econômica e social. Então, a responsabilidade é de todos nós, sobretudo também do poder público, da comunidade de um modo geral. Então, muitas vezes a gente fala, mas é melhor estar trabalhando do que no mundo das drogas, é melhor estar trabalhando do que na prostituição, é melhor estar trabalhando do que no mundo do crime. Como se só existissem duas alternativas para a criança que nasceu pobre e muitas vezes negra. Quem disse para a gente? Onde é que está escrito isso? Que só existem duas alternativas para esse sujeito de direitos. É um projeto de futuro muito perverso que a sociedade finge não enxergar, que todo mundo finge não enxergar, que está sendo ofertado para esses sujeitos de direitos. E a crise, ela trouxe muito isso para a gente. Geralmente não, em regra, o ser humano, ele forma consciência a partir do contraste. Então, esse contraste que a crise nos mostra no dia a dia, no semáforo, na televisão, ela nos faz tomar consciência de como as nossas crianças estão abandonadas por todos nós, né? E de como nós encobrimos ou fingimos que não enxergamos essa responsabilidade que é nossa. Então, é o momento da gente tomar essa consciência, tomar as rédeas, vamos dizer assim, das nossas responsabilidades e realmente garantir e efetivar direitos previstos lá em 88 e na década de 90 com o Estatuto da Criança. Então, a gente vê muitas críticas ao ECA, o ECA não deu certo, o ECA veio para proteger adolescente infrator, né? E assim, a sociedade ela tem uma característica de se prender às coisas mórbidas, ao que não deu certo, para se pautar no que não deu certo. Eu conheço diversas crianças, diversos adolescentes, dentro da minha profissão, da minha atuação, e como pessoa mesmo, na minha vivência de 41 anos de idade, pessoas que tiveram acesso à educação, à qualificação e puderam construir a sua narrativa de forma diferente. Dificilmente a gente identifica no nosso grupo de vivência pessoas que partiram, vamos dizer assim, para praticar, entre aspas, o mal ou o crime. Então, o que eu tenho a minha experiência de vida, a experiência como procurador, que garante que a maior parte das crianças e adolescentes que tiveram acesso à educação, à qualificação, ao ingresso no mercado de trabalho pela aprendizagem, são adultos hoje aptos a estarem ingressos no mercado de trabalho, competindo e narrando a sua vida de forma digna e decente. Então, nós temos que parar de criticar uma lei que é específica, que é uma lei que é importante. Podemos criticar, sim, mas uma crítica propositiva, construtiva, para que a gente possa avançar nesse patamar civilizatório. O ECA tem 30 anos, já poderia ter sido efetivado no decorrer desses 30 anos, mas a gente sabe que o caminhar da sociedade muitas vezes não coincide com o caminhar e o amadurecer da nossa vontade, né? Então há necessidade de nós melhorarmos o ECA, mas ele é um patamar mínimo, é dele para cima, não podemos pensar no ECA para baixo. Não podemos enxergar essa criança, esse adolescente, apenas como um sujeito infrator, como ele é enxergado até o ECA. Ele é um sujeito de direitos, e como sujeito de direitos que ainda não tem capacidade econômica, social e jurídica, nós temos o dever de garantir isso. Então, essa pandemia tem nos dado esse contraste, trazido essa consciência que chega de campanha, chega de falar mal do ECA, nós temos que botar a mão na massa, e eu, procurador Thiago, pessoa física, Thiago, o que eu posso fazer para contribuir, para que essa criança tenha realmente esses direitos garantidos? Em quem eu votei? Em quem eu tenho que cobrar? O que o Conselho Tutelar faz? O que o CRAS faz? Qual o dever da família? Qual o papel da educação? Né? Até o próprio modelo de educação, é importante que nós realmente pensemos no modelo de educação, e essa crise nos mostrou isso, essa pandemia. Nós temos um vazio dentro de nós, que é o vazio da formação de valores. A nossa educação, grande parte das vezes,
nos ofertada para que traga habilidades, para que no futuro me gere um conforto. Nós temos uma parte muito pequena focada nos valores da formação humana, para que o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo para eu crescer, e não apenas o que eu vou ser quando crescer. Então é importante que a gente pergunte também isso para a educação, pergunte isso para nós também como pais, como educadores que somos, como referências que muitas vezes somos na sociedade. Então, essa crise, por mais trágica que seja, dolorida, cheia de sofrimento, ela foi, querendo ou não, uma proposta para que a gente possa fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Né? Por que isso está acontecendo para mim? Esse vazio que ela apresenta hoje vai ser preenchido com o quê? Né? E aí eu tenho visto isso na minha formação, e no decorrer dos inquéritos que a gente investiga muito em ajuização, essa falta de valor, de formação humana. E no fim de tudo isso, ela contribui e alimenta um egoísmo, sabe? Esse egoísmo e essa doutrina do ego que não me faz pensar no outro, me faz pensar na minha caminhada confortável, e que vai coincidir com a fala no início da nossa live aqui, que é da questão da empatia. Né? A empatia nada mais é do que a gente abrir mão do nosso egoísmo, nos colocar no lugar do outro e realmente sentir a dor daquele outro e proporcionar para esse outro que é incapaz, vamos dizer assim, socialmente, de ter os seus direitos garantidos. Então, acho que essa crise está trabalhando muito isso com a gente, pelo menos comigo, né? Nesse momento. Doutor Tiago, eu quero agradecer primeiramente imensamente a sua participação Carol, aqui. não estamos te ouvindo. Vamos ver se... Não. E agora? Estão me ouvindo? Não estão me ouvindo. Agora sim. Eu quero agradecer, doutor Tiago, imensamente a sua participação tão importante aqui para o Tom Maior, principalmente em se tratando, né, dos direitos e garantias para as crianças e os adolescentes aqui do nosso país. Muito obrigada, foi muito incrível, a gente gostou muito, está muito feliz com a sua participação aqui. O agradecimento é meu, estou à disposição, e eu espero que nós possamos crescer todos juntos com esse foco na unidade, respeitando sempre a diversidade e realmente buscando a efetivação dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Nós queremos conhecer uma sociedade como ela é importante que a gente veja como ela trata as crianças e adolescentes. Então, é um recado que eu deixo para todos os ouvintes e deixo desde já um abraço para todas vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lívia, também aqui pela participação hoje, pela ajuda aí com o áudio. Você saiu muito bem, minha amiga. Tá ótimo. Um beijo. Um beijo, até mais. Nós vamos então aqui encerrar esse meu momento. A Letícia já está aqui comigo, né, no estúdio, preparadinha para entrar e continuar com a programação em tom maior. Eu espero que você continue aqui e que tenha uma ótima tarde. Até mais.